Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz, amém? Estamos aqui nessa noite, para celebrarmos o nosso culto, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, amados. E eu queria começar nessa noite orando, amém? Aquilo que Deus tem para trazer ao nosso coração, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo aí na sua casa, para que nós possamos unir nossa oração, amém? Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que você vai trazer nessa noite, Pai. Trazendo, Senhor, refrigério ao nosso coração, Pai, certeza, convicção, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que, Senhor, aquele que não tem sabedoria, peça a você que você dá sem limites, Pai. E nessa noite, Pai, eu te peço sabedoria, Pai, para que eu possa transmitir, Pai, a palavra que você tem para nós nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos corações, Pai, sedentos, abertos, Pai, a receber essa palavra, a receber essa semente, Pai, que vai germinar, vai frutificar, vai dar frutos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Pai, a tua palavra é remédio para nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é quem nos conduz em paz, Senhor. É quem nos conduz em alegria, Pai. Temos a certeza e a segurança, Pai, que estamos guardados em você, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Nessa noite, amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Deuteronômio 28, É no Antigo Testamento, onde vem falando acerca das bênçãos e das maldições, Mas nessa noite nós vamos falar um pouco, amados, a respeito de cura, a respeito da vontade de Deus para mim e para a sua vida, porque eu e você num tempo como esse, precisamos, amados, andar seguros, amém? Na palavra, termos certeza, você não pode ter dúvida, porque dúvida não caminha junto com a fé, mas a certeza, a segurança, a convicção do que a palavra diz ao teu respeito. Amém, amados? Nós precisamos entender, amados, que a palavra de Deus, assim como ela diz lá em Provérbios 4, 20 e 22, ela é remédio, ela é aquela, amados, que traz cura para a minha vida e para a sua vida, E eu queria nessa noite que a gente começasse com essa leitura. Eu não vou ler o capítulo todo, mas você, quando terminar a ministração, você tem um tempinho em casa, lê, amém? E outra coisa, amados, deixa eu te falar algo antes de começar a ministração. A igreja pode não estar tendo culto presencial, amém? Mas você é a igreja do Senhor, você precisa estar meditando, você precisa estar lendo, tirar seu devocional dia após dia. Porque muitas vezes, amados, a gente vê pessoas que mesmo cristãs, mesmo tendo se convertido, quando não pode ter um culto presencial, ela não faz o culto dela na sua casa. Ei, você precisa ter o seu culto com o Senhor, você precisa ter a sua intimidade com o Senhor, tirar tempo de oração, meditar na palavra, estudar a palavra, amém, amados? E deixa eu te dizer uma coisa, não é perda de tempo, você vai ganhar tempo no Senhor, amém, amados? Então é necessário você mesmo fazer o seu culto. De quando você vê lá no grupo, tem pessoas pedindo oração por isso, para um tempinho, naquele momento se você não pode, mas fica alerta, para e vai orar por aquela pessoa, mas porque aí eu te pergunto, se fosse um ente querido seu que estivesse pedindo, precisando da oração, será que você pararia e oraria? Então a Bíblia diz que aquilo que você planta, você colhe, então vamos plantar também para poder colher, amém, amados? E voltando aqui em Deuteronômio 28, o versículo 1 diz assim: se atentar e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas as bênçãos. Amém, amados? Agora olha o que diz no versículo 11 em diante: o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento, deu aos teus pais como promessa. Versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13: o Senhor te porá
por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Versículo 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, não virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Amém, amados? Então, até o versículo 14, nós vemos Deus falando a respeito das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, por causa da obediência à palavra, de ouvirmos a palavra, de estarmos firmados na palavra e obedecendo a palavra, né? Foi algo que Deus estabeleceu para um povo, amados, e muitas vezes você pode estar dizendo, pastor, mas isso foi no Velho Testamento. No Novo também você vai ver Deus dizendo que nós já somos abençoados, amém? A Bíblia também fala lá em Gálatas 3:9 que nós somos abençoados por causa de Abraão, das promessas que foram feitas a Abraão, amém, amados? Mas aqui no versículo 15, ele traz o resultado da desobediência ao Senhor, desobediência à palavra do Senhor. Então o castigo da lei, amados, no versículo 61 você vai ver o versículo da lei dizendo aqui, a partir do 15 ele começa a relatar as maldições por causa da desobediência, amém? De você não ouvir, não atentar e não querer seguir o que Deus falou, amém? No versículo 61 ele vai e diz assim, uma das maldições: também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não está escrito no livro desta lei, até que seja destruído. Amém? Então nós podemos ver que a maldição, amados, é algo da lei. A doença, a enfermidade é algo da lei. Amém? Muitas vezes as pessoas estão na igreja, aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas querem andar debaixo da lei. Amados, você não precisa andar doente, você não precisa andar enfermo. Deixa eu te falar mais, você não precisa andar preocupado, você não precisa andar sem paz, sem alegria, porque, amados, tudo isso foi conquistado na cruz. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que tudo vá bem, que tudo dê certo. Quando eu e você começamos a andar, amados, conforme a palavra diz. A palavra diz para você andar, amados, alinhado a ela. É o que a Bíblia aqui em Deuteronômio está dizendo, né? Quando começa o versículo 1, se você ouvir, se você obedecer, se você atentar, amados, nós precisamos entender, amados, que fomos tirados de um mundo e transportado para o reino de Deus, amém? Muitas vezes as pessoas não entendem o que a palavra diz a esse respeito. Eu e você, mas não andamos mais na lei, estamos na graça, amém? Romanos 6,14, se você puder abrir, eu vou esperar você abrir, amém? Para que a gente possa acompanhar. Eu acredito, né? Eu creio que você está na sua casa, mas você está com a Bíblia aí acompanhando, amém? Romanos 6, versículo 14 diz assim, porque o pecado não tem mais domínio, não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém, amado? Então nós não estamos debaixo da lei, estamos na graça. Mas, pastor, como foi que isso aconteceu? Aconteceu, amados, quando Jesus foi naquela cruz. Por isso Isaías diz, Isaías 53, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Isaías 53, 4, versículo 5. Olha o que está dizendo aqui, certamente ele, né, aqui vem falando de Jesus, da crucificação, e diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos éramos por aflitos, feridos de Deus, oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Você tem que entender, amados, que você é curado, você foi sarado. Sarado daqui ele está no passado, ou seja, ele já te curou, ele já te sarou, amém?
Você hoje não precisa, amados, andar em enfermidade, você não precisa andar com medo, porque eu te digo uma coisa, amados, o medo é um espírito que veta você de andar na fé, veta você de andar progredindo naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? A palavra é clara, amados, e ela nos mostra que foi Ele que nos deu vida. Efésios 2:1. Ele foi quem nos deu vida. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus te deu vida, amados, lá não está dizendo que Ele te deu enfermidade, que Ele te deu doença. A Bíblia diz em Efésios 2 que aquele que está em Cristo, amado, Deus nos deu vida através de Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos tomar essa palavra como verdade para a minha vida e para a sua vida. Porque eu vejo muitas vezes cristãos, amados, com medo dessa enfermidade que está no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Quando Jesus veio aqui nessa terra, aleluia, existia lepra. E para os judeus, amados, não existia cura da lepra. Era um povo que tinha que ser separado. Eles não podiam tocar porque pegava. E eu não vi Jesus se isolando desse povo. Jesus partiu para cima para curar. Você não vê Jesus dizendo, não, tem um leproso ali, vamos sair por aqui. Não, Jesus chegou em situações, amados, onde tinha pessoas doentes, pessoas com dificuldade, Ele chegou para mudar aquilo, para estabelecer algo que era a vontade do Pai. A Bíblia diz, Jesus falando lá em João, diz, ei, eu vim fazer não a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Então, mas nós podemos ver que a vontade do Pai foi exercida aqui na terra através de Jesus. Então, a vontade de Deus hoje é exercida aqui na terra através da minha vida e da sua vida. De nós podermos andar em cura e entendermos, amados, que a Bíblia diz que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Amém? Essa semana eu tive um testemunho de uma pessoa aqui da igreja, né? Ela é enfermeira. E ela disse que precisou entubar um senhor, né? Que ele estava com a saturação muito baixa. E quando foi no outro dia, chegou a informação para ela estava de plantão novamente, e chegou uma informação para ela, dizendo, aquele senhorzinho, ele vai a óbito. A saturação dele está em 32 ou foi 37, ela me falou. E ela disse que foi lá e chegou, pediu permissão, a esposa dele disse, eu quero orar por ele. Ela, não, pode orar. E ela orou, amados, e na mesma hora ela foi lá e mediu a saturação, deu 92. Amém? De uma pessoa sarada, de uma pessoa recuperada. E ela disse que olhou para a mulher e disse, agora a senhora creia. Meu irmão, é uma questão de fé, amados. Amém? Não é uma questão, amados, do que o mundo está te oferecendo. É uma questão do que você tem para oferecer ao mundo. É fé, amados. É o poder de Deus operando através da minha vida e da sua vida. Cura foi estabelecida dentro de mim e de você. Para quê? Para você impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. A Bíblia diz, amados, é uma verdade para a minha vida, impor as mãos sobre os enfermos. Ela não diz, você vai impor as mãos e vai ficar doente também. Não, ela diz que ele vai ser curado. Aquele que precisa de cura, amados, estende a mão e ora por ele. Cura tem na sua vida, dentro de mim e de você, amados. Nós recebemos vida, não foi morte. Nós estávamos mortos, né? Em nossos delitos, nosso pecado, mas aqui em Romanos 6,14 diz que o pecado não tem mais domínio sobre eu e você, porque vivemos para o Senhor. Aleluia, vivemos para o Senhor. Paulo diz lá em Gálatas, aleluia, vamos abrir lá, acho que é Gálatas 2, aleluia, Deus é bom, diga aí, Deus é bom, mas não diga baixinho não, dentro da sua casa não, grite. Sabe por quê, amados? O diabo está aí fora dizendo que você vai pegar Covid. Então grite para ele e diga, ei diabo, eu pertenço ao Senhor e Deus é bom. Aleluia, você tem que aprender a gritar, amados. Você tem que aprender a falar alto. A autoridade não mia não, a autoridade fala alto. Amém? Quem mia é gatinho, cachorro ele late alto. E eu posso nem te dizer uma comparação dessa, né? O leão ele ruge, amém? O leão ele fala mais alto, amém, amados? E você é esse leão da tribo de Judá. Amém, amados? Então você tem que entender que nos momentos de sua oração, amados, você tem que exaltar, levantar a sua voz e dizer, diabo, aqui quem manda sou eu. Eu entendo a palavra é verdade para a minha vida e ela vai se tornar real na minha vida. É isso que nós temos que entender, amém, amados? Aqui em Gálatas 2, aleluia. 2, versículo 20. Vamos ler do 19. Paulo diz assim aos Gálatas, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei,
a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Eita, aleluia. Muitos não entendem, amados, o que é o plano da salvação, porque acha que se não for crucificado, não adianta. Não, mas foi porque Jesus foi crucificado. Eu não fui. Ei, ele foi no nosso lugar, para que nós hoje tivéssemos o poder, o direito, a autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, daquele sacrifício que ele fez por mim e por você. Ele nos substituiu lá naquela cruz, amados. Você não precisa mais fazer sacrifício. O que você precisa, amados, é crer e andar posicionado na palavra. Isso é o que a Bíblia diz ao meu e seu respeito. Aí Paulo vai e diz, eu estou crucificado. O que é que ele está dizendo? Eu estou crucificado com Cristo. Sabe o que é que ele está dizendo, amados? Eu vou seguir a palavra, eu vou fazer tudo aquilo que Deus deixou para que eu faça. Porque naquela cruz eu também fui crucificado. Existe um preço que foi pago pela minha vida e eu não posso desonrar aquilo que Deus fez por mim. Amém, amados? É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí no versículo 20 ele diz, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se vive, e essa vida, e viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Aleluia! Sabe quando é que você anula, amados, o que Deus fez, o que Cristo fez naquela cruz, amados? Quando você diz que você não pode ser curado, que uma enfermidade vai se estabelecer em você, quando você já pega uma enfermidade e diz, ela é minha. Ah, porque minha gripe, ah, porque minha dor, ah, porque minha enxaqueca, ah, porque, ei, meu irmão, você tem doença de estimação? Eu não quero isso. Aí você está anulando o que Deus fez, amados. Ei, entenda uma coisa, você não é treva não, você foi chamado para ser luz. A Bíblia diz que nós somos o sal, somos quem botamos gosto nessa terra, amado. Eu e você estamos aqui para fazer a diferença, amados. Aleluia, nós não podemos anular o sacrifício de Cristo. Não, eu vou andar pela lei. Não, você não vai andar pela lei. Você foi chamado para andar na graça. O favor de Deus operando sobre a tua vida, amados. Independente de, amados, existe um favor. Você libera esse favor quando você se posiciona em fé. Quando você abraça a palavra e diz, isso aqui é meu, diabo, e você não vai me roubar. Isso é se posicionar em fé, amados. É você entender que a cura, amados, está estabelecida dentro de mim e de você. Você não precisa adoecer para poder andar em cura. Você pode andar em saúde divina. Aleluia, porque é o que Deus estabeleceu. Mas pastor, e quando o sintoma chega? Graças a Deus que quem chega primeiro é o sintoma, não é a enfermidade. Então quando o sintoma chega, o que é que você faz? Se posiciona. Você parte para cima, ei diabo, aqui não. Aqui não, diabo. Mas é dessa forma, amados, que você tem que entender. Então Paulo aqui estava falando para que você, que ele não tinha feito o sacrifício de Cristo em vão. Eu e você não podemos fazer isso, amados. Porque foi ele que nos deu vida. Passa só um pouquinho aí, Efésios 2, no versículo 1, diz assim, ó. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Meu irmão, quando eu e você não valíamos nada, estávamos afundados em nosso pecado, amado. Estávamos estávamos destinados à morte eterna, amados. A não ter desfrutado da vida eterna. Aí o Senhor vai, por causa do seu grande amor, João 3,16, diz que ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não quero andar perecendo nessa terra não, amados. Eu quero andar como a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você, amados, que recebemos a abundância da graça, vamos reinar em vida. Reinar em vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai reinar no céu? Vai. Mas aqui também você pode desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, amados. Nós precisamos entender isso. É uma questão de convicção, é uma questão de você reinar nessa vida, amados, e desfrutar dessa palavra. Se a Bíblia diz que foi Ele que nos deu vida, meu irmão, o diabo não pode roubar não. Porque quem nos deu a vida foi Deus. Foi Ele que mandou Jesus para pagar um preço para nos dar vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, amado. Se você recebeu vida, aleluia, aleluia. Se você recebeu vida, amados, você acha que um vírus pode tirar a tua vida? Meu irmão, isso é uma questão de convicção. Ah, pastor, pode. Ei,
Eu não sei você, mas a minha ele não pode não, porque quem me deu foi Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz em Tiago 1,17, deixa eu só abrir aqui no tablet, para eu não citar ele errado com minhas palavras, mas diz assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Aí deixa eu te perguntar, quem foi que te deu a vida? Foi Deus. Então não existe sombra e nem variação. Foi Ele que te deu, amados, vida. E Ele não está dizendo aqui, te deu vida e morte. Não, te deu vida. Amém, amados? Então enfermidade, amados, o diabo não pode tirar a tua vida, amados. Porque foi Deus que te deu, amados. Você foi vivificado no Espírito, amém? Para você ter mais uma certeza, amados, que realmente Deus não muda, Deus não mente, em Malaquias 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Oh, aleluia! Tendo falado, não cumprirá? Meu irmão, a Bíblia diz que você recebeu vida. Tendo ele dito, não fará. Tendo ele falado, não cumprirá. Meu irmão, isso tem que ser verdade nas nossas vidas. Aí o versículo 2 diz assim: nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os principados e potestades do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Diga, eu era. Você precisa repetir isso. Eu era filho da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico, sendo rico em misericórdia, amados, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meu irmão, aleluia! Isso são verdades para mim e para a sua vida. Eu vou te dizer uma coisa, é porque a câmera está parada, senão eu ia correr aqui. Com tantas verdades contidas aqui, se Deus não muda, se Deus não é filho do homem para mentir, Deus não muda, mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ele está dizendo aqui, a mim e a você, que nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, mas não foi morte, não foi enfermidade, não foi doença, foi vida. Então nós precisamos andar em vida. Aleluia, em vida. Nós não podemos, amados, desprezar aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Sabia que Deus não quer que você morra novo? Ele estabeleceu para você longevidade? Pastor, foi não? Foi. Abre lá em Provérbios 3. A gente muitas vezes usa esse versículo, né? E fala um pouco sobre dízimo, oferta, contribuição. Mas olha o que Provérbios 3, versículo 2 diz. Aleluia. Quando você cumpre o versículo 1, atenta para os ensinos do Senhor, guarda ele no coração, e no versículo 2 diz assim, ó: porque ele aumentará os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ei, Deus quer que você viva pouco. Não. Deus quer que você viva muito, porque ele diz aqui, ó: porque você está guardando meus mandamentos, andando nele, eu aumentarei os teus dias. Aí ele diz, não, só os dias não, vai ser anos de vida acrescentados, de paz. Ei, você não nasceu para morrer novo, você não nasceu para não desfrutar do que você plantou. Você vai colher tudo aquilo que você plantou. A Bíblia nos traz entendimento, amados, de que Deus quer que você viva uma vida longa. É Ele que aumenta os dias. Aí diz, os dias não, os anos. Oh, aleluia. Aleluia. É Ele quem aumenta, amados, os nossos dias. É Ele quem faz com que eu e você possamos avançar. No versículo 9, 11, ele fala também. Ele diz assim, ó: porque por mim se multiplicará os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão.
Vou ler novamente. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Aleluia. Meu irmão, você não nasceu para morrer novo. Ei, dê uma risada aí na sua casa e diga: ei, diabo, eu descobri que eu tenho um tempo aqui nessa terra. Eu descobri que é Deus que aumenta os meus anos de vida e paz. Aleluia. Olha o que ele diz em Efésios 6, versículo 1. Vamos lá. Aleluia. Ele fala a respeito do filho, né? Quem é filho aqui? Eu e você. Tanto natural como espiritual, temos um pai também, né? E ele diz: filho, obedece a vosso pai no Senhor, pois isso é justo. Aí o versículo 2, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Meu irmão, já lemos 3, né? E nós entendemos que quando lemos 3 versículos que está falando do mesmo assunto, nós podemos afirmar e dizer que Deus tem longos dias para mim e para você. Agora é de paz, é de alegria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas acham que chorar vai mudar Deus. Não. Deus não muda com choro, amados. Deus se move, amados, por causa da sua fé. Quando você age em fé, o céu se move ao seu favor. Muitas vezes temos esse entendimento. Temos o entendimento: eu vou chorar diante do Senhor porque Ele vai mudar essa situação. Não. Ele vai mudar quando você começar a falar palavras de fé. Deixar sair da sua boca: pai, muito obrigado porque eu sou curado, pai. Eu sou sarado. Pai, eu ando em saúde divina. Pai, eu ando conforme a tua palavra, pai. E se eu estou andando em conformidade com a tua palavra, pai, nenhum mal pode chegar. Aleluia. A Bíblia diz lá em Salmos 1. Vamos lá, Salmos 91, desculpa. Salmos 1 não, Salmos 91. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Salmos 91. É um salmos que todo mundo conhece, né? Mas nós precisamos deixar essas palavras ser verdade na minha e na sua vida. Ele diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ei, não é aquele que visita, é aquele que habita, aquele que mora. Amém? Muitas vezes, amados, estamos só visitando. Um dia nós cremos, outro dia não cremos. Ei, a Bíblia diz que o justo vive é pela fé, amados. Não vive pela incredulidade, pelo que o mundo diz, não. A palavra de Deus diz: ei, o justo vive pela fé. É uma vida de fé, não é momentos de fé. É uma vida, uma condução, amados, onde você olha aqui e diz: ei, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso. Deixa eu te dizer uma coisa: além de você morar, você tem que entender que você precisa descansar no Senhor. É descansar no Senhor. Não é descansar no mundo, na preocupação, na falta de paz. Mas porque o mundo, graças a Deus que é o mundo que está aí em pandemia. Eu e você estamos em Cristo, assentados em Cristo. Efésios 2 fala sobre isso. Eu e você estamos assentados com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, amados. Eu e você. Aí ele vai e diz, né? Descansa à sombra do Onipotente. Meu irmão, tem pessoas que estão no Senhor e não estão conseguindo descansar. Mas você não está cumprindo aquilo que Deus tem para a sua vida, é descansar. Mas pastor, é por causa das situações. Meu irmão, se você for atentar para as situações, você vai morrer antes do tempo. Situações vêm e passam. É como eu digo, né? Muitas vezes a gente olha hoje, aí diz: mas hoje está tudo bem, certo? Mas olhe para um tempo passado na sua vida, onde você passou uma pressão grande, houve falta, houve escassez, e você declarando: pai, muito obrigado, pai. Olha para lá, para essa situação hoje. No tempo que você foi passar, parecia que nunca ia terminar. Hoje você olha e diz: rapaz, um negocinho daquele.
Por quê, amados? Porque você hoje está fora da situação e você passou. Então a Bíblia diz que quando você passa uma coisa como essa, uma provação, algo assim, a sua fé, amados, ela passa para outro nível, amados. Agora precisamos entender que precisamos descansar no Senhor, andarmos descansados, sem preocupação, amados. A Bíblia diz que é anos de vida e paz que Ele vai nos acrescentar. Não é anos de vida e preocupação, não é anos de vida com enfermidade, é anos de vida e paz. Para mim e para você, amém? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Estava procurando aqui, foi eu que passei a página aqui, já estava no capítulo 92 e procurando o versículo 16. Só tem o 15, eu disse, gente, voou aqui, caiu, que é isso? Salmos 91, versículo 16, diz assim: saí-lo-ei com longevidade, saciá-lo-ei, com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, eu te digo uma coisa, se você habita na casa do Senhor, a casa que eu estou falando não é essa igreja aqui não, amados. A casa que eu estou falando é você entender que você mora no céu, que você está firmado com Ele, que você tem uma casa celestial, que você está lá, amém? E você aqui na terra é templo do Senhor, casa e habitação do Senhor, morada, amém? Agora você precisa entender, como o Salmo diz aqui, aquele que habita. Ei, você habita no Senhor, amados. Você precisa descansar. Entender, amados, que o que está lá fora não pode te atingir. Mas pastor, está de uma maneira... Ei, calma. Agindo Deus, quem impedirá? Porventura Ele dizendo não fará? Meu irmão, você tem que descansar. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, amados, fazemos aquilo que Provérbios nos diz para não fazer. Estribamos no nosso próprio entendimento. Se eu não fizer isso, não vai dar certo. Ei, se Deus não fizer na sua frente, realmente não vai dar certo. Porque a Bíblia diz lá em Romanos, se eu não me engano, 8:31, agindo Deus, quem impedirá? Vamos lá, para a gente confirmar. Aleluia. Às vezes a gente diz um versículo assim, aí o povo fica assim, será que é verdade? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao versículo 38. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, juntamente não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, se o mais precioso ele já deu, o resto... Aleluia, você tem só que desfrutar, amados, você tem só que viver, entender, amados, que nós fomos gerados. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você foi gerado de uma semente incorruptível, que não vai se corromper com o mundo, que não vai aceitar as coisas do mundo dentro de você, amados. É uma semente incorruptível, foi Deus quem estabeleceu dentro de mim e de você. Agora eu queria, já que a gente está em Romanos, eu já estou encerrando, amém? Eu não vou me prolongar muito. Mas olha o que a Bíblia diz. É um versículo bem conhecido, amados. Romanos 12. Pastor, o senhor vai falar de renovação da mente? Vou falar um pouco a respeito, amados, do que você pode desfrutar quando você transforma a sua mente. Amém? Falei tudo isso aqui na palavra, amém? Todos os textos estão lá. A Bíblia diz em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo, ou seja, se estamos em Cristo, a lei foi cancelada sobre nossas vidas, vivendo na graça. Mas aqui, Romanos, Paulo vem dizendo a eles e trazendo um esclarecimento para eles poderem desfrutar da palavra. Olha o que ele diz: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, amados, você sabia que não é uma mudança? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu preciso mudar a minha mentalidade. Não. Você precisa transformar a sua mentalidade. Sabe por quê, amados? Eu estava estudando esses dias, olhando o que é mudança. Mudança é você trocar de lugar. Vou mudar essa cadeira de um lugar para outro. Mas se a cadeira estiver quebrada, eu só mudei ela de lugar. Agora, se eu olho para a cadeira quebrada e eu digo, eu vou transformar essa cadeira. O que é que eu estou dizendo? Eu vou restaurar, eu vou fazer ela como ela é, perfeita. Né? Eu, esses dias meditando e estudando, eu me lembrei de uma pessoa aqui, né? Se você está aí assistindo essa ministração, é mera coincidência, né? Mas eu me lembrei de uma pessoa aqui da igreja, que quando eu conheci ela, né? A gente visitou ela, né, na casa dela, e graças a Deus, porque essa palavra chegou na vida deles. E eu lembro quando ele foi mudar de uma casa para outra, né, num setor melhor, e eu fui conversar com ele para ajudar ele na mudança, né, porque eu ia ajudar ele numa mudança. Mudança é o quê? Você pega aquilo que está em uma casa e vai colocar na outra, né? Mas mudou o quê? Só o local. Os objetos vieram tudo do mesmo jeito, né? E se tiver objeto quebrado, veio da mesma forma, né? Com defeito, veio da mesma forma. Ei, você precisa fazer uma transformação. E essa pessoa, eu conversando com ele, eu disse, vamos, eu vou te ajudar na mudança. Ele, não, pastor, não precisa ajudar, não. Eu não vou trazer nada dali, não. Vai ser pouquíssimas coisas, eu acho que não vai vir a nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso me veio essa semana dentro de mim e eu comecei a me alegrar, sabe por quê, mas porque foi uma transformação na vida desse casal. Ele deixou tudo aquilo que via, que olhava e disse, rapaz, isso não é o melhor de Deus para a minha vida, isso não é o que Deus tem para a minha vida. Ele disse, eu vou deixar isso aqui, vou jogar fora. E veio para uma casa, amados, que não, ele aparentemente não trouxe nada, é doido, é louco, só tinha as 4 paredes. Eu não sei se você está entendendo, mas isso é o que a palavra está dizendo aqui em Romanos 12:2, transforme. Sabe o que é? Não é você vir para a igreja e ficar aqui com tudo aquilo, toda a bagagem que você trouxe do mundo. É você deixar lá fora e dizer, pronto, eu quero ser transformado. Começa a chegar algo novo dentro de mim. Isso é transformar a tua mente. Isso é se transformar. E esse casal, amados, eu te digo uma coisa, transformou a vida dele, não só a vida, mas a casa dos filhos, e foram transformados. E hoje me veio a lembrança, né? Quando ele me contou que ia sair da casa dele, ia deixar tudo e vinha para essa nova casa. E eu fiquei olhando hoje, meditando nesses dias, e o Senhor foi e me deu o exemplo dele. Eu disse, realmente, ele transformou a vida dele. Ei, mas não é você mudar. Porque mudar, mas você só saiu do mundo, veio para a igreja e continua com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas, temendo sair lá fora. Isso é mudar. Agora, transformar é você pegar tudo que você tinha, deixar lá fora e dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Aberto para receber a tua palavra, aberto para aprender mais de você, Pai. Para entender, Pai, quais são os teus planos, os teus propósitos e o que você tem para a minha vida, Pai. Entender que você pode andar em cura, mas entender que você não precisa andar com medo do que está lá fora, porque o maior habita dentro de mim e de você. Você precisa entender isso, amados, que quando a enfermidade olhar para você, ela vai dizer, nesse daí eu não posso entrar, porque eu não vou ter efeito. Aleluia! É como eu digo, né? Às vezes as pessoas podem até você estar assistindo essa ministração e dizer que é soberba. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Um vírus, quando ele olha para mim, olha para você, ele olha e diz, eu não vou entrar nesse cara aí não, porque se eu entrar eu não vou transmitir para ninguém. Porque dentro de mim, amados, habita é vida. A Bíblia diz, como eu já falei aqui durante a ministração, a gente vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Eu não vou transmitir doença não, amados. Eu não ando pelo mundo transmitindo maldição, não. Eu ando pelo mundo transmitindo é bênção. Amém? Mas precisamos entender, mas se nós não renovarmos a nossa mente, deixa tudo o que era do mundo. O que é do mundo, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa, medo é um espírito do mundo. Medo não é um espírito, mas que Deus proporcionou. A Bíblia diz que o que Deus proporcionou para a minha vida foi alegria, paz, amor.
longanimidade. Mas medo é do mundo. Ah, pastor, por que eu tenho medo? Ei, medo é do mundo. Você tem fé. Fé foi te dada uma medida por Deus. Amor foi derramado em você. A alegria foi através do Espírito. A paz através de Jesus Cristo. É uma firmeza, é um fruto do Espírito recriado. Daquele que se foi transformado. Daquele que se transformou. Que disse, ei, eu não vou fazer uma mudança, eu vou fazer uma transformação na minha vida. Aleluia! Quando você pega um carro velho ou uma casa velha e você diz, eu vou mudar ela. É como aqui no Goiás diz, né? Dá só uma maquiada, passa só um batom. Mas quando você diz, eu vou transformar essa casa numa mansão. Ei, você bota logo as paredes abaixo, diz, isso aqui não presta para nada, nem a estrutura dela presta. Eu vou fazer uma estrutura boa, levantar as paredes e construir uma mansão. Deixa eu te dizer uma coisa, amados, eu já estou encerrando aqui. Mas você precisa deixar ser transformado pela palavra. Não é mudar. Não é mudar, é ser transformado. Metanoia. Você ser transformado pela palavra de Deus. Mudar você. Ah, pastor, eu vou mudar em algumas áreas. Não, você tem que ser transformado em todas elas. Porque você saiu do império das trevas e veio para o reino do Filho do seu amor. Aqui a pisada é diferente, a pegada é diferente, amado. Aqui você crê e as coisas se manifestam. Aqui você declara e vê acontecer, amados. Aqui, amados, você vê doentes serem curados. Aqui você estende as mãos e diz, Pai, vai acontecer coisa. E a Bíblia diz que os sinais acompanham os que crê. Então, meus amados, eu quero encerrar com isso. Entenda que os sinais têm que te acompanhar, porque você é do povo da fé, você é aquele que crê, amados. Você não é aquele que retrocede, é aquele que avança. Então, parta para cima, em nome de Jesus, amém? Tenha uma noite abençoada, e eu te digo uma coisa, amados, uma semana próspera, amados, e eu oro para que você tenha a oportunidade de impor as mãos sobre o enfermo e eles serem curados, amém, amados? Não se omita, amados, de deixar fluir aquilo que está dentro de você para alcançar a vida. Você é como fonte a jorrar. Amém, amados? Você não é uma fonte que jorra 2 tipos de água. Você vai jorrar uma água só, porque você foi transformado pela palavra. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.